Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, é certamente o livro que mais me impactou na vida e o vídeo de hoje é um pouco sobre ele. Bom, meu nome é Caio César, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora, peço para você se inscrever. Esse ano eu estou postando aí um vídeo por mês, mas quero nos próximos meses conseguir aumentar um pouco o fluxo desse conteúdo, mas por enquanto é um vídeo por mês que eu prometo que vai ser sempre postado. E o vídeo desse mês, já no finalzinho do mês, é sobre o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu li no finalzinho do ano passado. Eu já conhecia a Bell Hooks já há uns bons anos, conheci a Bell Hooks em 2016, né? Tinha lido alguns textos dela e posso dizer que ela foi uma das pessoas que mais contribuíram para eu me interessar mais sobre o debate de masculinidade, né, e futuramente trabalhar com isso. Então, uma pessoa que eu já tenho um carinho muito grande pelo aquilo que ela escreve, mas até então só tinha lido um livro dela, que era o livro Olhares Negros. E aí no ano passado eu vi uns amigos meus, né, lendo esse livro, que foi quando lançou também, no ano passado. E pensei, bom, acho que vou ler. E foi certamente a melhor escolha que eu fiz assim, na minha vida, de fato, porque é até hoje o livro que mais me impactou. Bom, antes de começar a falar especialmente do livro, da minha relação com o livro, eu sempre gosto de dizer duas coisas, né? Primeiro que a gente pode olhar assim o título do livro, né? E pensar que, primeiro, é um livro sobre um amor romântico, né? Sobre namoro, casamento, relações entre homens e mulheres e tudo mais. E não, né? É um livro que até traz um pouco sobre essas questões, mas é um livro sobre amor de uma maneira geral, né? Sobre a construção do amor na nossa vida, seja numa relação amorosa, seja com a nossa família, com os nossos amigos, a nossa relação com o luto, com a espiritualidade, entre outras coisas. Então é um livro bem completo e que vai muito além do que o título pode trazer para nós. E segundo, que não é um livro de autoajuda. Eu já vi algumas pessoas colocando esse livro numa categoria de autoajuda e eu não acho que é sobre isso, né? Eu não tenho nada contra livro de autoajuda, até acho que alguns são bem bons, mas Bell Hooks traz um olhar sobre amor extremamente político, né? E que vai de encontro a várias questões importantes, como gênero, como raça, como classe, entre outras coisas. Então, é um livro que para mim vai muito além disso e que por isso que me fascinou tanto, que eu gostei tanto. Bom, acho que de uma maneira geral, o norte do livro, o ponto central do livro, que me impactou muito, assim, é entender o amor não necessariamente como um sentimento, mas como uma ação, como uma prática. Isso veio de encontro a mim de maneira muito significativa, porque eu sempre fui a pessoa que entendia o amor como um sentimento e não necessariamente como uma prática, uma construção. Então é o tipo de pessoa que ama de boca, sabe? Que fala eu te amo, eu gosto muito de você, você é muito importante para mim, eu adoro você, eu amo você. Mas durante as suas práticas do dia a dia e ao longo da vida, as suas ações não refletem isso, né? Não refletem esse amor que eu estou dizendo que eu sinto por alguém. Isso me impactou muito porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de amar as pessoas de maneira prática. Acho que muito pela criação que eu tive, muito por ser um homem negro, muito pelas minhas questões pessoais, mas de fato eu nunca tinha parado para olhar com mais profundidade para essa questão e perceber que eu de fato tinha amado poucas vezes alguém, sabe? Tinha amado de maneira muito rasa e que ainda hoje nas minhas relações, de uma maneira geral, eu ainda estava me dedicando pouco a essas relações e amando pouco. Então a Bell Hooks traz muito isso de maneira muito significativa, né? O quanto que a gente precisa se dedicar diariamente, continuamente, para amar alguém e construir uma relação com alguém. Ela fala sobre tempo, ela fala sobre dedicação, ela fala sobre trabalho contínuo e de quanto que isso é importante nas construções das nossas relações como um todo, né? Seja com uma
um par romântico ou com os nossos amigos, com a nossa família e tudo mais. Então, um exemplo bem básico que eu dou é tipo, eu tenho amigos meus que eu digo para eles que eu gosto muito deles, que eu os amo, mas eu não me dedico, por exemplo, a ter um tempo com eles, não me dedico a ter conversas com eles, não me dedico a perguntar com alguma constância como eles estão. Então é aquele amigo que você vê uma vez por mês, 2 vezes por mês, está tudo bem, você acha que essa relação está sendo muito bem construída. Né? E eu entendo que, de uma certa forma, isso até não seja uma falta para algumas pessoas. Né? Para algumas pessoas ter esse tipo de relação com alguém, tá tudo bem. Mas eu percebia que eu tinha essa relação com todo mundo, basicamente. Era uma relação rasa com todos, né? Com quase todos. De não me dedicar de fato, de maneira prática, a construir essas relações com amor e com afeto diário. Então isso me veio em conta de maneira muito forte, porque mais uma vez eu digo, sempre tive essa dificuldade, né? E acho que para mim o livro me trouxe também o quanto que eu tive esse exemplo, por exemplo, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Né? Eu me relacionei nos últimos anos, em grande maioria, com mulheres negras, que a grande maioria delas se dedicaram de maneira muito significativa para me amar, para cuidar de mim, para me apoiar, para se dedicar naquela relação, para me ajudar nos meus sonhos, nas minhas metas, para se preocupar com a minha vida financeira, com a minha vida familiar, com a minha saúde, com tudo. Então eram pessoas que estavam ali de fato cuidando de mim com muita intensidade e com muito amor, e que na grande maioria das vezes eu não consegui dar isso de volta, não dar isso de volta na mesma intensidade, não porque eu não tinha um sentimento por elas, mas porque eu não conseguia ou não queria de alguma forma transformar esse sentimento em ações, transformar esse sentimento em compromisso, transformar esse sentimento em responsabilidade. Então, olhar para isso me fez perceber as minhas faltas, esses aspectos como um todo, né? Até a minha história de vida familiar, por exemplo, acho que já falei sobre isso em outros vídeos, mas a minha mãe biológica, por exemplo, faleceu quando eu era bebê, né? Ela nem podia ter filhos, mas ela acabou engravidando. E ela escolheu me ter. Ela poderia ter abortado, ela poderia ter seguido a vida dela de uma outra maneira, mas ela fez uma escolha de amor por mim. Ela se comprometeu com aquela gravidez, ela se comprometeu em cuidar, inclusive, do que iria acontecer depois que ela morresse e tudo mais. E a minha mãe que me criou, que é a irmã dessa minha mãe biológica, também teve esse papel, né? Era uma mulher que já tinha 2 filhos, já era casada, que não tinha lá grandes condições financeiras, mas que assumiu o compromisso de me amar como um filho, e faz isso até hoje, né? Minha mãe tem várias questões, vários defeitos, mas ela sempre foi uma pessoa que se dedicou ativamente a quem ela ama, seja os filhos, seja no casamento, seja na família, seja com as amigas dela. Minha mãe é uma pessoa que sempre demonstrou seu amor com ações, com dedicação, com construção e tudo mais. Então, olhar para esses exemplos e olhar para mim, ficou muito nítido assim, as diferenças que eu tinha em relação a essas questões, e acho que o livro da Bell Hooks me trouxe isso com muita clareza. Assim, né? Obviamente é isso, né? Uma pessoa que tem uma inteligência, uma capacidade de construir a narrativa num livro, em vários capítulos, te dá uma clareza maior sobre aquilo que você está fazendo ou não. Então, esse livro trouxe para mim muitos dos porquês, dos motivos, das melhorias que eu poderia fazer em relação à minha vida e às minhas relações, né? Para que hoje eu tenha a ideia de que eu preciso construir relações amorosas. E construir relações amorosas é ter tempo e compromisso para se dedicar para elas, para de fato construir algo significativo com alguém, independente se é mais uma vez uma relação amorosa, mas também com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho e tudo mais. Então esse livro de fato me trouxe, ao mesmo tempo que me trouxe uma constatação triste, também me deu os caminhos, né? De dizer, bom, eu de fato não estou
sendo o melhor que eu posso nas minhas relações, mas agora eu sei os porquês, e agora que eu sei os porquês, eu posso seguir outros caminhos para lidar com isso, né? Então foi um livro que me trouxe muitos insights, assim, sabe? De honestidade, de compromisso, de espiritualidade, né? De família, de valores, de ética, sabe? De todas as questões que para mim são importantes de se construir numa relação com quem for. Então, hoje eu queria muito falar sobre isso, queria trazer isso. É um vídeo curto até, mas que não poderia deixar de fazer e falar sobre ele, né? Eu posso dizer que é um livro que mudou minha vida mesmo, assim. Existe um Caio César antes desse livro e depois desse livro. Então, desde então eu tenho pensado muito sobre ele, volto muito para ler, né, de novo, algumas coisas que eu marquei e tudo mais, porque é um livro que me impacta muito e que me deu uma direção muito significativa daquilo que eu quero construir futuramente nas minhas relações. Então, fica a dica para vocês, Bell Hooks, tudo sobre amor, novas perspectivas, que certamente vai impactar a vida de vocês também. E como um bônus, eu também trago esse livro aqui, da Anna Sui, chamado A gente mira no amor e acerta na solidão, que também fala sobre essas relações, sobre o amor e tudo mais. Eu acho que o livro da Anna Sui é um pouco inferior ao livro da Bell Hooks. Acho que o da Bell Hooks é mais profundo, acho até pela proposta mesmo das autoras. A Anna Sui não quis ser profunda, e tá tudo bem. Acho que ela vai em vários pontos muito importantes. É um livro muito acessível, né, o da Anna Sui, e que é muito bom também, então fica de bônus. Mas acho da Bell Hooks um pouco melhor, mais impactante, assim. Mas é isso, são livros que se complementam bastante, que acho que são muito importantes serem lidos, para a gente possa talvez ter um pouco mais de clareza sobre aquilo que se entende como amor, como construir uma relação e tudo mais. Então, para mim, enquanto uma pessoa negra, enquanto um homem negro que sempre teve dificuldade de amar, sempre teve dificuldade de me apaixonar com as pessoas, foram livros assim que mudaram minha vida de fato. O vídeo hoje é sobre isso. Se você não leu, leia. Se você já leu, quiser comentar um pouco sobre o que você achou, como te impactou, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer ler os comentários de vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente, se inscreva no nosso canal. E mês que vem tem mais um vídeo aqui pra gente também trazer outros assuntos. Demorou? Até a próxima.